E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro encontro multidimensional do mês de agosto. Esse mês que tem uma frequência elevadíssima. E hoje o tema é o sopro da vontade, clareza e coragem. E qual a informação que nós percebemos no campo para esse mês de agosto? Amanhã, considerando um portal energético, 8 do 8, poderosíssimo, expansivo, e nós estamos, né, presentes para tudo isso que está aí à nossa volta. A gente percebe quantas coisas, né, que às vezes passam despercebidas porque muitas vezes ficamos nas distrações. Então, olhe para sua vida hoje e perceba como que está aí o movimento em sua vida. E como que esse movimento está em todas as áreas, como se você estivesse observando, para perceber esse sopro, que é um movimento, que são frequências e que diz sobre ação. Sopro divino, Portal 88, mês de agosto. Observe, o mês de agosto, muitas vezes, ele vem com uma crença, ele traz uma energia. E se nós não ficarmos muito presentes, a gente pode entrar nessa frequência com muita facilidade. Então, existem vários ditados aí sobre o agosto. É longo, não tem feriado, agosto difícil, poeira, enfim, são tantas crenças sobre o agosto que de repente a gente mergulha, vive essas crenças sem estar presente. Traz isso para o nosso dia a dia, traz isso para o nosso aqui e agora, incorporamos na nossa vida e ainda reproduzimos. Sopro divino, Portal 88. O universo tem a sua linguagem. Tem também, né, o agosto, o mês do desgosto. Gente, é muita coisa para nos manter distraídos. E esse portal, que é o número, né, do infinito, o campo das infinitas possibilidades, a gente passa por ele reclamando, distraído, não olhando, não percebendo e mantendo a nossa vida no movimento automático. Energeticamente, né, alinhamento desses planetas, Sírios e o que existe além da Terra, é como nos jogam assim de presente, tá? As frequências em luz. E nós aqui no automático não olhamos para essa energia. Nós passamos aqui no mês denso, pesado, difícil, do desgosto, não tem feriado, tô cansado, e aí a minha vida fica naquele movimento, mais do mesmo, e mais, e mais do mesmo, e que torna pesado. E aí eu crio um futuro baseado em um passado que eu trago por agora. Gente, isso é muito virada de chave. A gente passa reclamando um período que ele é de renascimento aqui dentro. Então perceba como é que estão esses movimentos internos que reverberam no externo da sua vida. Porque a programação, gente, né, de uma matrix e do externo, ela é muito bem bolada. Ela é muito bem articulada. Então, são alguns fiozinhos ali, até de uma certa verdade, e aí você se pega naquele fiozinho e passa no período que você poderia fazer tantas coisas por você, através de você.
porque senão a gente vai ficar lamentando lá. A minha vida não muda, nada acontece e eu continuo na reprodução. Então, perceber esse sopro, essa vontade, a primeira coisa que se requer, esteja presente no seu campo, na sua intuição, na informação que chega para você não deixar para depois, porque nós caímos num condicionamento. E isso vem de muitas crenças, né? Continente americano, América do Sul, vem crenças ancestrais que nós trazemos no nosso DNA de deixar para depois, ah, é assim mesmo. E aí a gente perde um momento mágico, um momento encantador de virar a chave em que todo o universo está conspirando, porém eu não estou no fluxo desse sopro. Eu estou muitas vezes em uma frequência abaixo. E se eu pegar uma escala Hawkins, aí eu vou ver que eu estou naquela, enfim, preguiça, fazendo mais do mesmo, tá muito parado, ou se não fazendo aqui, ó, sem perceber, no piloto automático. Então, o que é esse sopro? O que é essa frequência? E como que ela se manifesta na minha vida? Eu estando presente, eu vou alinhar com essa frequência. E eu alinhando com esta frequência, eu vou perceber o campo e as possibilidades. Aí eu vou estar atenta e presente ao que chega para mim, que vai fazer parte da minha jornada para que eu mude. Porque se você perceber os anos anteriores, e eu já estive nesse lugar, tá? Eu já achei o agosto terrível. Eu já achei o agosto longo. Porque me falavam tanto sobre isso, que às vezes até por honra a quem me dizia isso, eu reproduzia, sem estar presente e perceber. E leve isso para tudo na sua vida. Porque muitas vezes vão até questionar de algumas coisas que você está olhando, fazendo, estudando. E se isso estiver de acordo com a sua verdade, isso vira uma paixão. Isso é um sopro de vontade, é um poder de criação. Gente, frequências são criações. Então nós temos esse poder de criar. E começa a pensar que nós criamos tudo. E isso é bem, né, diferente, porque na programação a gente sempre foi condicionado a perguntar o que que é certo, o que que é errado, pode, não pode, para que lado que eu vou, como é que eu estou fazendo. A gente sempre precisou de validação. Isso também é uma programação. Então, como a gente é condicionado e fica, quando chega esse sopro, essa frequência e que isso está disponível, a gente pensa, nossa, isso realmente é possível? Eu sempre vou dizer aqui, olhe para a sua vida e nós moramos aqui em uma casa, em uma caixa. Caixa. Eu acredito e nessa caixa tem tudo que está relacionado ao meu passado. Tudo que está relacionado está ali, naquela caixa. E aí eu pergunto, o que que existe além dessa caixa? E se eu permitir sair dessa caixa, olhar o que existe além e começa a perceber o movimento na sua vida? E perceber, gente, essa beleza que existe em tudo que já é. E eu ter uma permissão dentro de mim para perceber e reconhecer essa beleza divina de Deus, da fonte, como algo que eu estou conectada, que eu faço parte. Esse sopro divino, gente, ele é uma cascata, ele é uma cachoeira infinita de possibilidades. Quem vive nessa frequência, às vezes fala assim: ah, eu tô cansado. Uma presença divina, o ser que você é, como que cansa? Se a fonte criativa, ela é criativa o tempo todo, você vai ter uma percepção que seu corpo precisa descansar, que você vai fazer isso, que agora você vai fazer outro estudo. Mas isso, a criatividade, ela não gera cansaço. Ela é um computador quântico, que quanto mais você usa, mais esse computador acessa.
Então, esteja presente para isso. Porque muitas vezes nós somos condicionados a estar nessa caixa e ela nos impede de preparar, sair, olhar e estar no novo. Porque eu projeto o meu futuro com base daquilo do passado. A natureza humana, gente, ela é assim, né, por gerações e gerações. O dia de ontem e o dia de hoje geram uma expectativa para o amanhã. E eu posso, gente, reproduzir isso, às vezes carregando até uma dor da minha família, de algo que aconteceu, e por honra, aquela dor que a minha avó, que a minha mãe, que o meu pai, que os meus familiares carregaram, eu também vou levar para frente, às vezes por honra. Então eu pego o passado, trago para o agora e já projeto ele no futuro. E aí, como que eu vou abrir o espaço para esse paradigma novo, para esse caminhar novo, que na verdade é ser. Então, muito cuidado com os condicionamentos, porque eu já disse isso aqui, né, e trago, o próprio tempo relógio, ele é uma programação que nos condiciona. Segunda-feira, então fica cansado domingo, porque amanhã é segunda. Essa semana fica mais alegrinho, porque vai ter um feriado. A semana é longa e começa. Os condicionamentos, gente, eles estão televisão que está na sua casa, que você liga, vê, frequência, relógio que você olha, o que chega ali para você, algumas questões que ainda você está produzindo e carregando ali uma dor, um sofrimento. E isso trava, bloqueia o maior potencial, que é o potencial de liberdade, de ser livre para ser quem você é. E essa é uma frequência elevadíssima. E para trabalharmos essas frequências, que são essas qualidades divinas, a gente tem um tempo, né, para trabalhar elas. Estamos aí há 2000 anos trabalhando. E agora, quando chega a hora, em um momento planetário em que tudo é disponível, a gente ainda, por distração, por condicionamento, por pertencimento a uma caixa, a gente fala, depois, porque agora eu vou ficar aqui. Levando a vida como ela é, como ela tem que ser, levantando cedo, fazendo esse almoço, e o trabalho, e a rotina, e paga a conta, e o boleto. Em um momento planetário em que o sopro divino das frequências estão. E isso, gente, é um calendário muito maior, né? Os incas aí, quantos trazem isso, né? O bamboleio da terra. Que chega um momento que você é livre para ser quem você é. Esse é o sopro da criação, o sopro divino. Então, perceba o que que nós, o que que está reproduzindo na sua vida. Qual a área que você ainda está reproduzindo em um nível que você fala, isso não é o mais elevado, porque esse lugar aí que está reproduzindo é o lugar que está pedindo a cura para chegar a esse novo. O sopro divino, gente, é Deus, ele é a fonte, é criativo, é o grande espírito, é a frequência do puro amor, puro, amor puro. Porque a gente fala que ama, eu quero saber se você verdadeiramente ama. Por que eu faço essa pergunta para mim? Ainda tem um condicionamento, né? Até no amor. O que que eu vou ter de troca, né? Ou esse amor é realmente puro? Porque ainda, né? Não conhecemos esse amor puro da fonte. Totalmente incondicional. Por isso que eu sempre digo, aqui é no amor incondicional. Então vamos exercitar isso. O que eu ainda preciso de liberar, de ego, do egóico, e produzir com a minha essência, com o meu sopro divino, sem ego, porém reconhecendo o poder e a grandeza que eu sou, porque isso entra em sincronicidade com a fonte e eu me reconheço parte dela. E eu já disse aqui,
Qual a frequência, então, que você escolhe estar e viver a maior parte da sua vida, todos os dias? Porque as pessoas falam, ai, frequência, frequência, frequência. A frequência é o sopro, nós criamos. Que eu vou pensar as minhas palavras, as minhas crenças, e eu tenho sido, né, amorosa comigo e me dar a permissão de limpar esse campo, limpar. E quando eu venho aqui, encontro multidimensional, reconhecer essa multidimensionalidade, aqui é uma parte nossa nesse quebra-cabeça. E eu cheguei aqui conectado com o seu eu maior, o seu eu superior, a sua parte mais elevada, que já vivemos aqui na Terra, né? Nas eras de ouro, e agora é o convite, nesse momento planetário, de ser essência, essência, essência. E aí esse sopro, essa vontade nesse movimento começa a criar o quê? Começa a sussurrar dentro de você. Algo sussurra dentro de você. E o mais incrível é que nesse movimento, quando essa energia sussurra, a gente tem ajuda. Irmãos mais velhos, seres evoluídos, que já trilharam esse caminho e que estão aqui disponíveis. Mas nada é mais poderoso do que o nosso livre-arbítrio. Recebemos tudo, mudamos a nossa vida, curas, transmutação, transformações, mas a ajuda vem até onde damos a permissão, porque é livre arbítrio total. E às vezes é tanta ajuda, tanta cura que a gente fala assim: ah, não, só até aqui, né? A gente mesmo coloca os limites, as estaquinhas, por honra, né? Por honra, a alguma coisa aí ancestral. Familiares, né? Alguns dogmas que nos aprisionavam, que nos mantinham, né? Com a mente ali fechada e que às vezes por culpa a gente até alimentava e continuava reproduzindo. Então é uma hora de se perceber e esse momento é agora. O sopro da vontade está dentro de você, ressoando com o universo. Isso muda, gente, a perspectiva da realidade. Realidade é o que você vive. Cláudia, como é que eu mudo a minha realidade? A sua realidade é a sua vida, é a sua realidade agora. Quem criou? Você, eu criei. Estamos aqui agora em um encontro multidimensional. O sopro da vontade, clareza e coragem, porque aí tem coragem, né, gente, de ser e assumir. Cocriamos isso aqui juntos. Esse entrelaçar é um potencial. E se estamos aqui, damos permissão. Então, toda egrégora de luz trabalha, gente, em níveis que a gente não consegue, né, calcular. Limpando o campo, né, Vivi? Limpando o campo. Não duvide. Limpando o campo, que é clareza. E aí, quando você tem essa clareza, você acessa o quê? É a consciência que expande. É o que eu falo, gente. Cláudia, como que é esse trabalho? Expansão de consciência. Gente, consciência. Consciência. Tudo é consciência. Alimentação é consciência. Meu corpo é consciência. Tudo é consciência. É o que eu vou fazer com isso. A clareza, ela te traz a consciência daquilo que você faz. E aí você para de fazer joguinho primeiro com você mesmo, comigo mesmo. E aqui na multidimensionalidade, tem aqui a que são os alunos, né, do DNA, eu digo ser terapeuta de si mesmo, primeiro. Faça por você. Gente, tatua isso no coração. Porque você torna farol, você torna luz para quem escolher. Isso é lindo. Se você for para o controle, talvez a sua luz não brilhe tanto, porque você vai querer controlar, gastar energia.
E aí você sai do fluxo, solta e confia. É quântico. Você vai para outra. Nós já estamos aqui nesse encontro, a gente vai para outra camada. É como se você olhasse e dissesse: não, essa camadinha aqui já, essa já liberou. Tem mais, tá? Tem, mas essa daqui tá liberada. Isso é o sopro. É um momento em que você se reconhece como a parte de Deus. Gente, como que vocês sentiriam se você olhar e disser assim: ó, eu sou o Deus? Você consegue? Você consegue dizer: eu sou o Deus? Isso fica confortável? Fica bom? Você fala: hã? Mas Deus lá grandão, me olhando, me analisando, me julgando, se eu tô certa, errada, se eu tô pecando, se eu não tô, se eu tô fazendo de acordo com as suas. Como assim? Separação. Viu como é que separou? E nós estamos aqui no encontro multidimensional, dizendo a separação tira o nosso propósito. A separação nos distancia, porque nós separamos por livre-arbítrio, pelo nosso ego. Então agora nós estamos voltando para casa, lembrando quem somos. Então, tem até algo, por isso que eu até falo, algumas palavras elas têm crenças. Cláudio, por que que não usar só aquela palavra? Gente, a palavra é uma palavra, mas ela traz um conceito, ela traz uma crença. Então, até para isso ressoar no seu campo, diga da forma que não tem crença, porque a hora que você conseguir falar e aquilo, tá confortável, tô bem aqui. Então tá tudo certo. Esse é o sopro da criação. Então nós emanamos, criamos e já criamos muito, direcionados pelo nosso eu superior. E agora nós estamos o quê? Lembrando o caminho de volta. Existe uma programação tentando nos parar, porque você pode perceber como é que está o ciclo da minha vida. Pode ser que em alguns momentos está muito agitado e você não para de pensar, e isso não é amoroso, isso não é cura para o seu corpo. Ou tem momento que você tá, não para, que você fala assim, meu Deus, parou tudo, né? Não tem ânimo. E o fluxo é um movimento, é uma ação. E anotem aí, isso é a jornada. E eu estou aqui só para lembrar vocês. Então, se eu tenho o sopro da vontade, eu reconheço a centelha. E aí o que que acontece? Eu vou perguntar, mas a vida é só isso? É só isso? O que que eu vim fazer aqui? O que que eu vim fazer aqui? Trabalho, levanto, recebo meu salário, pago conta, o dinheiro vai dar para o mês, não vai? O que que eu vim? Cocria o novo, né? E para isso é assumir. Eu já assumi verdadeiramente quem eu sou? Ou eu ainda me esbarro, né? Algumas questões, dogmas, algumas coisas do passado e tal, no meu campo familiar, na minha comunidade, no meu país. Imagina. Às vezes a gente tem uma dificuldade só para pensar assim, pensa eu morando em outro país, a gente tá lá agora na China. Nossa, tudo novo, língua nova, o que que eu vou comer? Como é que essas pessoas vivem? O que que eu vou fazer lá? A gente se imaginar no outro país já tem uma barreira, um desafio, então eu conectar com a fonte e sentir toda essa frequência, então é entrar em um estado de permissão, mas permitir a si mesmo. Cláudio, tudo que eu aprendi, honra e integra, honra e integra. Gratidão, gratidão, me trouxe até aqui. E agora? Agora pode ser diferente. Olha para sua vida. Já é hora de ser diferente. E tudo isso vai trazendo a clareza, que é o que a gente fala consciência, né? A gente dá um passo. Clareza sobre isso. Uau! Clareza é luz, gente. Ilumina a sombra. Então, aquelas questões você vai até pegar e olhar para ela e dizer: e aí, né? O que eu aprendo com isso? Qual a informação que tem para minha vida? Porque é bem sobre isso. E usar no dia a dia, gente. Façam coisas que você usa. Precisou, tá ali, você usa naquele momento. É usar. O segredo é agora, é agora. Eu estou aqui, estou escovando os dentes, estou olhando no espelho, escovando os dentes. Esteja no agora, no dia de hoje, esteja presente. Isso traz consciência, porque senão a gente se perde, sabe?
Ah, tô com essa idade, tô fazendo esse trabalho, já fiz tudo. Aí você vai para as distrações e nas distrações você esquece quem você é. Porque elas vão ficar ali, gente, ó, plugando, tá? Plugando. Ai, Cláudia, o que que tem a televisão ficar ligada lá na sala? Que jornal falando aqui? Nada, né? A informação, a frequência está na sua casa, entra nas paredes, o seu inconsciente conecta com aquilo. Aí tá falando alguma coisa que não é um assunto que você gostaria, mas só um pouquinho, né? Põe energia, põe energia. Gente, é um lugar novo. Tá dizendo, é novo. É novo paradigma, é nova forma de ser, é nova forma de viver. Isso é diferente. É um desejo profundo de como você vê a si mesmo. E aí eu vou para a jornada, como que eu me vejo, né? Ou você não vê a si mesmo como merecedor do profundo amor de Deus, que cura todas as coisas, que cura tudo. Então, cuidado, né, com o que a gente vê na TV, vê no filme e tal, porque senão a gente fala assim, ai, que lindo aquele romance, mas aquilo lá é para eles, é para quem pode. Ou tal situação, e não chega para mim, não chega no meu campo. E aí vai chegar um momento que você vai falar assim, nossa, a forma que eu vejo o mundo é o que existe dentro de mim. E vai abrindo espaço, tendo clareza para esse sentir merecedor. Porque senão você cai, vivo como posso, vou ver como que dá, aí vou levando, e aquilo vai te, né, vai te levando. E você pode viver outras coisas, outras consciências, outros lugares, porque, gente, é muito maior. A multidimensionalidade é o convite mais profundo. Todas as dores têm cura, todo problema tem saída. Cláudia, por que que eu não vejo? Porque eu fico aqui nessa frequência. Mas a saída está na frequência acima. Então, se eu não acesso aquela frequência, eu vou ficar cocriando aquele mesmo problema. E cocria, e cocria. E agora é o momento de se cocriar com leveza. A nossa herança divina, gente, imagina, é uma herança. Então, se apropriar, reivindique. Cláudia, como que eu vou reivindicar? Se eu passei minha vida ajoelhada pedindo, 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 agora eu vou reivindicar o meu poder, que é a herança divina. Gente, isso é muito contraditório. Como assim? É porque é como se a gente tivesse pedir permissão, né? Mas antes eu ajoelhava e falava: o universo não vai ouvir isso, tá? Esse sopro ele não vai ouvir. Você pode ajoelhar. Por quê? Porque ele ouve a sua frequência. O universo é frequência. O universo é um sopro de criação. São ondas. Então é o que você emana. Ele ouve e isso entra no seu campo. Observe o que você está ouvindo, as pessoas, os lugares, seus estudos. Começa a observar. Isso vai expandindo e mais pessoas, porque isso vai criando um campo energético. E aí, isso tá no mês de agosto também, né? Viu? Você começa a ver o agosto como possibilidades. O portal é amanhã? Não, gente, o portal nós já estamos nele. O portal, ele começa dia 8. Ele é dia 8, mas ele começa muito antes. É um fluxo de energia, assim como nós temos vórtices no nosso corpo de energia, o planeta tem seus vórtices energéticos. A Terra tem seus movimentos, é muita luz chegando. E eu quero dançar com a vida. Eu quero encantar e apaixonar por mim mesmo, primeiro. O que que vai dar certo na sua vida quando você usar o seu sopro divino naquilo que você ama, naquilo que você é apaixonado? Por isso que eu não posso falar pro outro o que que o outro vai fazer. Porque é a paixão que pulsa dentro dele que vai mover o seu sonho, o seu projeto, o seu encantamento. Gente, ninguém te segura. E aí o que é? Eu não sei. É vender um brigadeiro?
É um café? É fazer atendimento? É atender os seus clientes nos hospitais? É acompanhar pessoas? Qual é o seu projeto? Onde é que o seu coração fala, isso aqui me encanta? Eu nem vejo fazendo. Eu sinto que eu expando e quando eu termino eu falo, gente, isso é eu? É uma luz que faz. É a paixão, isso é o sopro. E a vida faz a gente ficar fazendo o quê? Reclama, reclama, o agosto não vai dar tempo. Ai, não tem feriado, reclama. Nossa, passou agosto, graças a Deus. Estejam presentes. E percebam as clarezas que vão chegando aí na sua vida. Você tem o poder de criação, porque você é a parte do Criador. Nós somos. E aí eu começo a perceber isso. Ah, então a unidade é isso, unidade, unidade, unidade. Mas se eu não consigo nem me ver em outro país, então o que eu estou vendo no outro é para ser curado em mim. E cuidado com os julgamentos. Não julgue. Aquilo que você está julgando no outro vai ser curado aí no seu campo. E aí faz a pergunta: quem eu sou? Isso é consciência. Quem eu sou? Gente, há muito mais, né, do que você pensa, do que pensamos. E esse eu sou, eu já disse, né? Porque é até a nossa imersão, que é a frequência elevadíssima. Gente, o que vem depois do eu sou, ninguém te segura. Até vou trazer essa imersão porque você vai limpar seu campo ancestral. As crenças estão lá te amarrando, porque você não está vivendo a vida que quer, não está fazendo, ainda não ressoa, não está saindo, ainda não curou tudo. Gente, limpa. Então eu limpo o campo, depois eu ativo um eu sou, eu tenho a consciência lá no meu ser. Gente, isso é o quântico. A minha vida muda porque eu mudei. E eu estou me dando essa permissão? Como eu disse, o humano é condicionado. Ele é condicionado. Era assim, tataravô, vô, pai. E aí vão passar e que sejam. E aqui é um paradigma que está abrindo. E são curas. Toda questão, ela pode ser curada. E ela cura no corpo emocional. Porque nós somos 70% água. Então, nós estamos aqui nessa realidade curando as nossas emoções, que estão lá atrás. E aí, quais são elas? Abandono, tristeza, rejeição, não merecimento, e enfim, né? Aí você veio aqui para despertar para algo maior. Bem-vindo à multidimensionalidade. Você veio aqui para despertar. E o que é despertar? Essa palavra está muito assim. Você veio aqui para ser. Então, é agora. E o que que vai ser o amanhã? O que que você está cocriando? O que que você está pensando? Se que o agosto é longo, que não tem feriado, que tá bom, é a sua cocriação. E o outro que tá do seu lado tá cocriando outra coisa. Por que que aquelas pessoas, tem umas pessoas que tudo dá certo? Olha o que que elas pensam, com quem que elas falam, o que que elas cocriam. Cláudio, mas eu tô aqui no zero, então tô tendo dinheiro, ou sei lá, tô com a idade e tal. Gente, começa a perceber o que você pensa e as pessoas que estão andando. Qual a frequência que tá no seu campo? Pega aí, capta essa ideia. Existe algo mais. Começa a perceber. E aí você vai perceber, então eu sou maior do que eu pensava, mas é muito, porque na verdade a gente está aqui. Eu estou filha, eu estou Cláudia, eu estou morando em Goiás, eu estou no Brasil, eu estou mãe, eu estou. Mas isso não é o eu sou. Mas eu quero trazer o eu sou. E aí você veste o eu sou. E o eu sou é outro patamar. Percebe aí, Eliane, com essa aurora boreal que eu tô amando. Isso é o fluxo, isso é o sopro. O universo está jogando. Ele está jogando. E aí, quando você começa a perceber isso, tem clareza, gente, aí vem essa qualidade, né? Que a gente está aí há 2000 anos. Coragem. Coragem de ser e assumir quem eu sou. Cláudia, eu vou ficar diferente. É óbvio, porque vai sair da vítima da lamentação, da reclamação. E aí, para onde que eu vou? Você sai do condicionamento. Gente, se você chegar na conclusão de uma história, gente, não chega numa conclusão, porque aí você pôs um ponto final.
Aí isso, pum. Aí eu vou lá no médico, é isso, pam. A minha vida tem que ser assim, pam. Nas relações é isso aqui. Ponto final. A conclusão não abre o campo. Cuidado com conclusões e muito menos precipitadas. Eu quero um tratamento quântico, eu quero um relacionamento, eu quero uma nova profissão, eu quero expandir nisso daqui. Aí eu fico pondo conclusões, ponto, ponto, conclusões. Fechou o campo. Então isso está muito na nossa forma de ser. E é coragem para quê? De olhar para mim. E agora? É possível as coisas magníficas. Energia da compaixão, gente. Já falei isso para vocês. Acima do amor. Cada ser está onde está e tá tudo bem. Compaixão, respeitar cada um, cada suas escolhas. Isso te dá força para você sustentar a luz que você carrega. Criar um novo, a nova forma de ser. Gente, isso é tão poderoso que você não precisa falar para as pessoas, porque você é, você passa a ser. Ah, isso está difícil demais, eu não vou mexer com isso, eu tenho que convencer todo mundo. Convencer quem? Isso é crença. Você não precisa convencer ninguém. Você só não pode, tá, Vivi? É duvidar de você, né? Duvidar de mim, Cláudia. Duvidar de você mesmo, Mágila, enfim, todos que estão aqui. Não queira convencer ninguém. Isso não é consciência, isso é gastar energia. Isso é condicionamento. A gente não está aqui para arrebanhar, é o momento de ser. E cada ser é único. E essa diferença que faz a unidade. Olha para dentro e ver o Deus em mim e reconhecer o Deus que existe e habita no outro. Gente, isso é incrível. O mesmo Deus aqui é o Deus que habita no outro. Então eu quero convencer o quê? Se ele já é. A pessoa que está com você, seu marido, seu companheiro, seu aluno, seu filho, a pessoa que você está no trânsito, ele já é a centelha. Ele já é a centelha. Não precisa convencer ninguém. Clareza para te dar coragem e te dar também liberdade e permissão para você mesmo. Isso vai trazer o quê, gente? Novas relações, nova forma de ser. Já ficamos muito tempo na punição e na separação. Muito. Já caminhamos aqui, ó, gente. Sabe aquela roda de Sansara que falam do karma? Vem, vão pagar, vem, vão pagar, vem. Não dá tempo mais de pagar. Já tá pago o karma. E agora, ser. Esse é o convite da multidimensionalidade. É você olhar e dizer: eu sou, o eu sou, eu sou, o eu sou. Isso vai mudar pessoas, famílias, organizações, sistemas econômicos. E o que eu vejo no outro que existe em mim, e o que eu vejo no outro que está dentro de mim. E o Deus que existe em mim existe em todos a centelha. Isso é o sopro da vontade divina. Me traz toda essa clareza e isso me dá a coragem de ser quem eu sou e eu assumo. E aí você começa a catalisar, que é avançar essa paz que começa em você. Aí você passa a ser um catalisador e você leva a luz que você porta. Então você já é a luz daquele lugar e não precisa convencer ninguém. E não importa o que aconteceu, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Não importa o que aconteceu, eu me amo, eu me perdoo, eu me aceito. Você é o seu primeiro amor, transborda. E aí, quando chega nisso, aí eu não vou julgar, eu não vou condenar, eu não vou reclamar. Aí eu dei o grande passo, o grande salto. Aí é quando a vida começa a expandir para você. Aí eu saí do linear, do condicionamento. Eu estou aqui assumindo quem eu sou, cada vez mais. E quanto melhor eu tratar o outro, melhor a vida me trata. Quanto mais eu sorrir para o outro, mais alegria eu tenho. Quanto mais paz eu enviar,
mais em paz eu viverei. Ainda vai ter alguns probleminhas, algumas questões aqui que eu cocrio. Eu pergunto, por que que eu ainda estou cocriando isso? Quem você pensa que é? Que não tem o mérito dessas curas, dessas transmutações. Libera essa trava. E aí, quando eu liberei tudo isso, todas essas questões pré-estabelecidas, esse campo meu expande nessas frequências. Então, hoje, o nosso encontro é sobre essas frequências. Elas acontecem no foro íntimo, nas minhas criações, na minha respiração, naquilo que eu estou cocriando para a minha vida. Isso ressoa no campo, todos que estão próximos, porque eu vou ver comunidade e aí eu percebo esse fluxo do universo. Isso é o fluxo. Então estejam presentes, gente, nesse Portal 88. Estejam presentes no agora. E eu sinto de trazer aqui para vocês, e trouxe, quinta-feira que vem, é para falar sobre a mudança. Aí é um workshop mais poderoso, porque falou assim, Cláudia, para ir lá é para desbloquear. Então é 2 horas e meia. É a mudança. Estou fazendo a transição com amorosidade. A multidimensionalidade, ela tá aí. Tem gente que já escolheu, né? A Mágila falou, eu sou a mudança. E é quinta que vem. Por quê? Porque aqui eu trago algumas percepções. O workshop aí você já, quem já fez comigo já sabe, né? É entrega. Vai lá, entrega, libera, vamos. Vai lá, entrega, libera. É energético. É energético as liberações. Então é muito mais energético do que, né? E isso eu sigo que tá na egrégora. Tá falando, é uma hora de dar um basta, sabe? Há muitas coisas de cocriações em dor e em sofrimento. E gente, o planeta está esperando por nós, pela luz dentro de nós. É sobre isso. Então, eu sou a mudança. Eu sou a mudança. Eu sou o sopro divino. E esse é o tratamento que nós vamos receber hoje, que já está no campo. E cada um aqui já teve as viradas de chave, já mexeu no fundo do aquário, já soltou. Então fiquem sentados, mais eretos. Aquilo ali já saiu, já veio para a superfície. Se chegou na superfície, é fácil de liberar. Dê a permissão de receber daquilo que é mais amoroso, daquilo que é mais doce, daquilo que é mais puro no seu ser, em cada célula. E quais as curas, né, que estão disponíveis, emocionais, físicas, relacionais, enfim, cura, gente, é quando algo muda. Então feche os olhos, vai para o coração, sente esse sopro divino, respira, solta, soprando. Sinta seu coração batendo, pulsando. Você ouve cada batida do seu coração, esse expandir de luzes, expandindo nessas frequências elevadíssimas da luz. Nossos irmãos maiores, eles nos entregam amorosamente esse fluxo, essa coragem da liberdade de ser aquilo que verdadeiramente somos, em presença com tudo que existe na fonte, tudo que é. E vamos recebendo esse entrelaçar, trabalhando no campo de cada um, formando essa grande bolha de luz. E cada qual recebe
no seu campo energético. Essas faíscas de luz em suas células, no seu DNA, ativando essa memória que trazem da fonte, acordando dentro essas memórias sendo revividas, trazidas. Isso é o que é amor, abundância, encantamento, paixão, alegria, tudo isso misturando esse grande portal de luz. Isso é sabedoria. Seres iluminados da luz, trazendo e recebemos muito diretamente no nosso chakra coronário da coroa, essa abertura é uma fluidez, uma flexibilidade, uma expansão. E os tratamentos são pontuais. E nós sentimos enormes, infláveis. Conseguimos perceber o nosso corpo de luz, guiado por seres maiores, que nos honram, que nos amam. É magnífico. Em uma dança, em uma dança no campo, uma dança cósmica, uma lembrança maior. E o nosso coração expande em luz. O coração espiritual. Sentimos o corpo quente, essas frequências, esse banho, cachoeira de luz. Hum. Essa cor dourada, perolada, azul, poder, poder da nossa essência, poder de criarmos tudo que é elevado. E vão finalizando esses tratamentos, alguns continuarão à noite. Agradecendo essa egrégora de luz, esse entrelaçar, esses corações conectados. É muita luz, é muito forte esse portal, é muita luz. Essas frequências vêm direto ativar as nossas memórias. E em estado de gratidão, vamos agradecendo, sentindo preenchidos, e isso espalha por toda a casa. E agradecemos. E vamos chegando, abrindo os olhos, abrindo os olhos. Tomem água,
tomem água com presença. E agradecendo a todos a confiança, agradecendo toda essa egrégora, todo esse campo, todos esses tratamentos. Uau! Demorou voltar, né, Eliane?